Hoje, a República recebe uma das vozes mais experientes e lúcidas da justiça eleitoral brasileira. Jurista, advogado com extensa trajetória na vida pública e atualmente juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Maranhão, onde atua como membro efetivo na classe dos juristas. Sua carreira é marcada por uma rara combinação de solidez técnica, sensibilidade institucional e vivência prática nos bastidores do poder. Antes de assumir a magistratura eleitoral, foi procurador-geral da Assembleia Legislativa do Maranhão, cargo que ocupou por 5 anos, exercendo papel estratégico na mediação entre legalidade, política e representação popular. Nomeado ao TRE pelo presidente da República, após aprovação unânime em lista tríplice do Tribunal de Justiça do Estado, ele representa não apenas o jurista respeitado que é, mas o cidadão consciente da gravidade que cada decisão judicial carrega, nos apresentando uma visão rara, a de quem já defendeu e de que agora julga. Prepare-se para entender como a teoria se encontra com a prática e como as decisões tomadas nos tribunais eleitorais impactam diretamente a nossa democracia. A conversa de hoje não é apenas sobre o que acontece nas urnas, mas sobre quem decide o que está em jogo e, acima de tudo, sobre como a justiça eleitoral molda o Brasil do amanhã. Sei que muitos estão curiosos, o que é bom, pois curiosidade é sinônimo de conhecimento. E é isso o que mais buscamos. Doutor Tarcísio, seja muito bem-vindo ao República. É uma honra tê-lo conosco. Obrigado por aceitar esse convite. Eu estou bastante animada. Obrigado, Mariana. Obrigado pelas palavras muito gentis. Acho até que foi um pouquinho exagerada, né? Mas vou falar para minha mãe, viu? Que ela tá perdendo aí, que eu acho que encontrei aqui uma pessoa com elogios maiores do que o que ela me faz. Muito obrigado mesmo. Que é muito curioso quando as pessoas comentam que um advogado está sendo jurista, né? Então, como que o senhor explica essas etapas de chegar até a magistratura eleitoral, né? Eu sei que tem a nomeação do presidente, mas como que acontece tudo isso até chegar a esta nomeação? É, Antes de mais nada, Mariana, até pedir desculpa para todos os ouvintes por conta da minha voz, é que eu estou me recuperando Sim. de uma gripe, mas não quis faltar aqui ao podcast, a esse convite muito honroso. E quis aqui prestigiar todos vocês, todos os ouvintes, principalmente você que se dedica muito a esse programa. A respeito da caminhada para chegar ao cargo da magistratura eleitoral, é, ela é, primeiramente, a gente tem que entender a concepção de todos os tribunais brasileiros, todos os tribunais, de acordo com a Constituição, eles têm uma composição, de certa forma, multifacetada. Você percebe que existe o quinto constitucional nos tribunais, eles têm ali a origem na advocacia, no Ministério Público, para que eles tragam visões diferentes e não seja aquela visão única e exclusiva da magistratura, que é aquela que passa em concurso desde o início, e aí a sua promoção é feita para o cargo de desembargador e chegar assim ao tribunal. Na Justiça Eleitoral é diferente, não se fala em quinto constitucional, é uma composição de 7 membros, sendo ele composto por dois desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, um juiz federal, dois juízes, né, de primeira instância e dois advogados, então é o que chama da classe dos juristas. E essa magistratura eleitoral, ela é uma magistratura temporária para todos os cargos. A Justiça Eleitoral não é definitivo, ele não é um cargo que ele é ad eterno, ali vitalício, para que todos, para que fique ali por várias e vários 20, 30 anos. Não, no caso, são 2 anos, no caso de jurista, 2 anos, podendo ser reconduzido por mais 2 anos. E a forma de adentrar, a forma de compor, você se inscreve tendo preenchido os requisitos constitucionais, 35 anos de idade, notório saber jurídico, reputação ilibada. Você se inscreve no tribunal no Tribunal de Justiça. Lá é feita uma eleição e formada a lista tríplice. Essa lista tríplice é encaminhada para a presidência da República, que faz a nomeação do que ele entende que é o mais adequado, mais conveniente para ele exercer esse cargo. Quantos anos de carreira como advogado? Já passo de 15 anos. Quais foram os seus maiores desafios ao assumir o cargo de juiz? Advocacia é uma profissão que eu abracei
desde sempre, desde a faculdade, inclusive. Sempre foi meu sonho de ser advogado. E exerço ele ininterruptamente desde quando me formei, em 2009. É um escritório de advocacia aqui, escritório renomado, chamado Kleber Moreira Advogados, era o decano da nossa advocacia, já de saudosa memória. E passei pelo cargo na Procuradoria-Geral da Assembleia, que foi muito proveitoso, muito desafiador. E agora cheguei também à magistratura, que não há incompatibilidade com a advocacia, exceto, obviamente, a advocacia na justiça eleitoral. No instante, eu continuo como advogado. Assim como os demais membros continuam com as suas funções, os desembargadores, os juízes em suas comarcas, os desembargadores em seus gabinetes, eles continuam exercendo as suas funções quanto à justiça estadual, os advogados também podem continuar exercendo as suas atividades sem nenhuma incompatibilidade. E o que eu posso te falar assim de maior desafio, sem dúvida, é ter essa imparcialidade, né? O Uhum, advogado, ele por si só, ele é um apaixonado pela causa do seu cliente, então ele precisa se envolver verdade. bastante. Eu, pelo menos, me envolvo com cada causa, tenho ela realmente como a causa da vida daquele cliente. Já na magistratura, embora você entenda que é a causa da vida daquelas pessoas, você não pode tomar um lado, você precisa manter a imparcialidade e está sempre norteado ali pela Constituição, pelos diplomas normativos que devem nortear as decisões. Quando Vossa Excelência assumiu o cargo, dentro ali do plenário, conseguiu sentir alguma diferença dos juízes pro de classe pro juiz jurista? Ou não? Você foi abraçado e se sentiu muito à vontade, foi muito tranquila essa recepção? Eu sempre digo que eu sou muito feliz nas composições em que eu estou fazendo parte. Todos os presidentes, desde o presidente que me recebeu, o desembargador Zé Luiz, passando pelo desembargador Gonçalo, agora o desembargador Paulo Velter e a desembargadora Galiza, todos os substitutos, suplentes que estão lá, os juízes os juízes de primeiro grau, no caso, o doutor Ângelo, o doutor Ferdinando, agora o Marcelo Oca, os substitutos, Rosângela, etc. Todos eles, o meu par, que é jurista também, Rodrigo Maia, todos, e o doutor Lino, que era juiz federal, agora o doutor Walter, são todos, absolutamente todos, têm assim uma conduta muito íntegra, muito respeitosa, e não há diferenciação entre qualquer uma das classes. Pelo contrário, eles sempre respeitam muito, sempre ouvem eventualmente até fazem o reconhecimento de que mudaram o seu posicionamento porque ouviram ali do jurista, quer seja do juiz de primeiro grau. As discussões são realmente discussões muito sérias, muito compromissadas em obter o melhor julgamento justo para Sim. cada uma das causas. Sim, sempre que nós tivemos a oportunidade de conversar, eu sempre disse que assisto às sessões e eu percebo essa relação que vocês têm. Não é mais um caso, tanto é que é pedido vista quando existe muita discordância. Não, eu preciso olhar mais a fundo esse processo, seja ele advindo do procurador, seja ele do juiz federal, não, eu preciso ir mais a fundo. Então, disso a gente já tira o respeito que vocês têm um pelo outro, isso é muito positivo. Quais foram as características da advocacia que Vossa Excelência teve que manter no cargo, que não conseguiu abandonar? Sem dúvida nenhuma, é a qualificação técnica, porque aí você precisa para qualquer cargo Sim, dentro do direito ou qualquer profissão. E outra coisa que eu levo também como mantra de vida mesmo, assim, como aquela coisa de, de ser realmente a pessoa que eu sou, é de tratar bem a todos, de forma indistinta, quer seja do presidente a qualquer outra profissão que possa ser mais simples, mas não menos importante. Então, você acho que tratar todos de igual maneira, receber a todos com cordialidade, urbanidade, acho que isso é fundamental para que você possa exercer o seu cargo, o seu mistério da melhor maneira possível, sem, obviamente, baixar a cabeça, até para que você possa ter autonomia, saber realmente ter consciência, responsabilidade, ter
a sua convicção formada, isso é muito importante. Então, a questão técnica e a questão mesmo de posicionar, de saber que você tem conhecimento e está ali porque é merecedor e porque realmente tem as condições e os atributos técnicos para isso. Então, Perfeito. Em 15 anos de história de advocacia é muito tempo. Se constrói muitos amigos, muitas alianças. Vossa Excelência já teve que se indispor com algum amigo que fez essa confusão de que, não, doutor Tarcísio é meu amigo, eu vou conseguir resolver de uma outra forma. Já teve esse tipo de indisposição, porque as pessoas confundem muito uma coisa com a outra, né? a gente ouve falar bastante disso, né? São histórias assim que eventualmente acontecem e tudo, mas acredito eu que pela minha história de vida, por tudo que passei, até pelos meus antecessores, inclusive, que tiveram uma conduta ilibada, uma conduta mesmo inquestionável. Então, eu sempre Sim. tive esse propósito de manter a mesma conduta, a mesma eh, equidistância para ambas as partes. Então, não deixando nem que haja propostas indecorosas como essas, no sentido de resolver de alguma outra forma, que não seja na técnica, dentro do processo, dentro dos fatos e fundamentos que estão em cada uma das petições que a gente analisa. A ética que a gente constrói na nossa história enquanto profissional, seja como advogado, seja como juiz, seja no cargo que for. Eu acho que isso cria uma barreira para que as pessoas não ultrapassem esse tipo de barreira e vá beirando a falta de respeito, A sua né? postura, né, A sua história de postura, vida, eu acho que exato, isso já contribui, já é um fator inibidor para que as pessoas não exato. ultrapassem essa barreira. Falando em ética, inclusive, sem querer, aumentar mais aí o meu currículo, mas só para constar, também sou membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. É Aham. a forma que eu entendo Sei disso. de contribuir com a advocacia também, mesmo exercendo esse cargo na magistratura, faz questão de participar das reuniões mensais, fazer os votos e tentar fazer com que a gente consiga depurar um pouco mais a nossa advocacia, porque também, como em todas as profissões, existem bons e maus profissionais e a gente precisa separar aqueles que realmente têm o interesse de prestar um bom serviço daqueles que estão ali tentando apenas ter algum benefício próprio e de forma, inclusive, escusa, cometendo infrações. Então, está ali no Tribunal de Ética, já estou, acho que no meu, não sei se é terceiro ou quarto, não, quarto triênio já como membro do Tribunal de Ética e Disciplina, é um cargo também que muito me honra. A OAB nos envolve, essa é a verdade. Eu, como É, serventuária, também eu sinto que a OAB nos envolve. Existe algum caso que Vossa Excelência recorde que foi de tamanha dimensão que chegou àquele ponto de falar, não, nisso aqui a gente vai ter que trabalhar com mais afinco, porque isso não pode acontecer nessas eleições de 2026. Mariana, sim, não é porque eu estou fazendo parte da corte, mas eu sou fã, um grande fã, admirador da justiça eleitoral, do nosso sistema eleitoral. O sistema eleitoral brasileiro é uma das grandes conquistas da nossa sociedade. Eu não canso de dizer isso, que o Brasil sabe fazer eleições, consegue fazer e entregar uma eleição célere, confiável. Então, para 2026, tentar tirar aqui extrair algum caso, não sei se teria algum caso específico, até porque são eleições diferentes, né? Então, cada eleição ela termina tendo ali seus aspectos diferentes. A eleição de 2024 é uma eleição municipal, então você tem ali um conflito muito local, e eu me recordo bem que a corregedoria trabalhou com muito afinco para poder garantir o resultado das urnas, garantir a vontade dos eleitores e utilizou para isso Força Nacional, o próprio Exército. Então, é tudo muito mapeado realmente, com muita antecedência. É um trabalho muito, muito, muito bem feito. Para 2026, eu imagino que as discussões serão um pouco diferentes, porque você tem uma polarização mais nacional, então ela termina não tendo aquela questão mesmo da regionalidade, como é nas eleições municipais, mas tem aí esses outros aspectos que a gente vai também precisar, ah, vai ser um desafio para que a gente possa terminar organizando e vendo como é que vai ser da melhor forma, mas isso tudo já está sendo preparado. E aí eu posso sim te dar como exemplos um projeto da presidência. O presidente Paulo Velto tem um projeto muito interessante, o diálogos da justiça eleitoral que ele está fazendo,
inclusive nas universidades, trazendo os jovens para esse discurso, para esse debate, falando sobre democracia, falando sobre participação política, falando sobre desinformação, como combatê-la. Isso é a forma que o TRE tem também de auxiliar e garantir que as eleições sejam as eleições de forma a concretizar a vontade do eleitor. Tu falas também em casos judiciais, a gente pode citar o de 2022, não aqui do Maranhão, mas o caso que teve em Santa Catarina, salvo engano meu, ou foi no Paraná, que foi um deputado federal que ele foi cassado por conta de de desinformação, né? Esse foi um dos primeiros casos, e isso certamente vai repercutir para essas próximas eleições, porque ali ele foi cassado por trazer informações inverídicas, questionando a validade da urna, a confiabilidade das urnas. E o TRE, posteriormente o TSE, entendeu que ele deveria perder o mandato por conta dessa desinformação. Então foi, acho que, num primeiro caso, mas um dos primeiros casos. E isso deve se nortear a atuação dos advogados, dos candidatos, da população em geral para 2026. Mas foi muito bom trabalhar junto com a Justiça, trabalhei até com a doutora Leoneide, para montar as urnas. É só tendo aquela experiência que nós temos, de fato, noção do quanto que a Justiça Eleitoral, ela é séria, ela tem seriedade, ela tem todo um trabalho que envolve um grupo de pessoas para que tudo ocorra da forma mais responsável possível, sem erros. Eu lembro que teve um episódio de uma das urnas que alguém tirou da tomada sem querer, e aí começou a história, já perdeu os votos, perdeu os votos. Só que como eu estava desde o começo acompanhando, eu disse, gente, os votos estão contabilizados, é só religar a urna e tá tudo certo. Então a questão mesmo é a questão da informação. E é muito bom, porque eu conhecendo Lígia agora, conhecendo a doutora Rosângela, eu vejo o trabalho que a EGE promove, agora conheci também o Tribunal de Contas, é gigantesco no sentido de informação. E eu creio que quanto mais informados nós estivermos, mais longe chegaremos. Nas eleições passadas ainda tivemos muito a relação das fake news, e era interessante esse trabalho que fazíamos na escola, porque nós dizíamos aos alunos como identificar uma fake news. Às vezes é pelo erro de português escrito, às vezes é quando fala apenas de um lado político e o outro é extremamente negativo. O próprio site do TSE tem as opções de informação para ver se aquela informação é verídica ou não é. Então, são vários meios, de fato, que a Justiça Eleitoral disponibiliza. Eu não conheço outra justiça que disponibiliza de tantos meios para um trabalho tão efetivo como é a Justiça Eleitoral. Mas o que Vossa Excelência acredita que vai chegar de inovador para essas eleições agora de 2026? Mariana, não sei se pode-se dizer inovador, né? Acredito que a inteligência artificial deve ser, sim, o principal desafio. Alguns operadores do direito eleitoral já diziam que nessa eleição de 2024 ela seria muito difundida e teríamos muitos problemas com ela. Eu até achei, e aí é realmente uma apenas uma experiência, né? A minha experiência ali não é um fato científico, mas achei que ela foi menos do que se propagava. Ela, ainda assim, a desinformação ainda teve bastante, mas por se tratar de eleições municipais, em que os próprios candidatos, assim, a grande maioria, não tem tantas condições de operar esses programas de inteligência artificial, ou às vezes quando faz de forma jocosa e você termina percebendo de pronto logo que ali se trata de uma utilização de inteligência artificial. E aí não tivemos tantos problemas assim como eu achei que poderíamos ter. Para essas eleições de 2026, certamente a gente vai encontrar algumas coisas assim bem mais complicadas, bem mais complexas, assim, Sim. a utilização dessa inteligência artificial sem que a gente às vezes consiga distinguir se é real ou se não é. A gente teve um caso recente, as eleições lá de Buenos Aires, né. Ele está sendo bem citado como uma forma, como uma utilização da inteligência artificial de forma negativa,
é que um candidato, na verdade, o apoiador de um dos candidatos teria feito uma gravação dizendo que ele iria retirar a candidatura dele, isso 2 ou 3 dias antes do pleito. E aí isso beneficiou o opositor dele. Depois ele teve que fazer uma nova gravação dizendo que não tinha feito isso, que ele não tinha dado essa declaração e tudo, mas aí o estrago já estava Já feito. estava feito. E foi realmente uma situação que pode ter pesado ali no resultado final. Vamos ver como é que a gente vai se comportar a justiça, a nossa sociedade para essas eleições de 2026. Até porque vai modulando, né? Em termos do que nós já estávamos conversando, da evolução da justiça eleitoral, do implemento que é a justiça eleitoral, do quanto que a justiça eleitoral contribui a fins, eu fiz questão de fazer essa observação. Porque quando saiu o selo, os meninos de Zedoca entraram em contato comigo. Ganhamos o selo, diamante, estamos muito felizes. E assim, eu fiquei muito feliz, porque cada fora eleitoral desse que eu passei, eu vejo o quão eles trabalham com dedicação. E aí, quando saí, eu fiquei muito feliz por eles. E eu fiz essa observação para que as pessoas de casa tenham noção do quanto que a nossa justiça eleitoral, principalmente a do estado do Maranhão, ela é dedicada por todos os operadores, seja juízes, seja os magistrados, enfim, os próprios serventuários dos fóruns eleitorais. É um trabalho em conjunto gigantesco que a população não faz ideia. E eu fiz essa observação. Em termos informativos e preparatórios, nossa Corte Eleitoral é exemplo. Tanto é que recebeu merecidamente o selo Diamante de Qualidade do CNJ, o que é um marco importante, já que representa o alto nível de eficiência, transparência e excelência na prestação jurisdicional. Mediante a isso, Vossa Excelência acredita que a confiança nas urnas e no sistema eleitoral melhorou nos últimos anos? Em relação ao selo, já é pelo segundo ano consecutivo o selo diamante, e não tenha dúvida que o mérito é principalmente dos serventuários da Justiça Eleitoral, que é assim, fora de sério, tanto que eles são preparados, qualificados e dedicados a todo esse sistema eleitoral, às eleições efetivamente. Óbvio que os gestores e aí todos que passaram por lá, já até citei, eles têm todos os méritos também, mas sobretudo os serventuários da justiça. Toda essa evolução e preparação da justiça eleitoral, tu achas que essas informações sobre as urnas, que são fraudadas, que são, enfim, todas essas informações, essas fake news que saem na mídia, e que as pessoas acabam por acreditar, elas diminuíram, elas tiveram um condão de diminuir? Em relação à questão das eleições em si, eh, e aí, volto a dizer, da confiabilidade das urnas e como é que está a sensação da população sobre isso. Ainda temos nesse país polarizado como é, ainda tem muitos questionamentos, infelizmente, mas a justiça vem se dedicando, trazendo informações, demonstrando que não tem violabilidade, que ela efetivamente garante a vontade popular, o que é feito lá na urna eletrônica é computado efetivamente. E tem a auditoria que ela é feita, então, assim, é muita transparência. Só que as pessoas terminam criando essa narrativa. Tem uma camada da sociedade que termina sorvendo, né? Termina se alimentando desse tipo de narrativa para poder questionar, para poder justificar a sua derrota. Então, termina que vai continuar tendo aí por um bom tempo, mas a gente espera que a própria sociedade já perceba, pelo menos a maior parte, já percebe que é a melhor forma de realizar as eleições, sem dúvida. Mais uma vez, IA, que não tem como a gente fugir disso. Eu também creio que vai ser um trabalho ainda muito estudado até as eleições, até chegar ali campanha, pré-campanha, até sair as resoluções, na verdade, né? Existe muito o que se estudar, existe muitos parâmetros para serem observados. Mas quando a gente fala de IA, de fake news, qual a sua visão em relação a isso para eleições que são tão abrangentes como são as eleições nacionais? Sem sombra de dúvida, é um perigo muito grande, um risco muito grande de violentar a vontade do eleitor, né? A gente tem aí alguns estudos, e aí são estudos, não é meramente achismo, não é meramente uma opinião, são estudos científicos mesmo que demonstram
e provas que demonstram a utilização da tecnologia, da desinformação, filmes, documentários sobre isso, que são extremamente interessantes para você entender como ela pode chegar e modificar ou influenciar a sua vontade, ao ponto até de você deixar de votar em uma pessoa ou em outra, utilizando os algoritmos e todas as informações que a gente mesmo produz para, para esses detentores, essas plataformas. Então, é um risco muito grande que precisa sim ser vigiada, precisa ser regulamentada pelo Estado, no caso, pela Justiça Eleitoral. Doutor Tarcísio, rodada rápida. E aí a gente vai fechar com selo diamante, pela terceira vez agora. Um jurista que te inspira. Eu sei que são muitos. Eu sei que são muitos. Mas alguém que. Um nome que te inspira muito nessa nossa área jurídica. Ah, parece até clichê, não. Falar do ministro Flávio Dino, né? Professor, grande defensor da nossa democracia e agora ministro do Supremo Tribunal Federal. Orgulho de todos os maranhenses, sem dúvida. Inspirador. Um livro que todo advogado deveria ler. Eita. Eu pensei em uma resposta, não sei se vai ser a mesma. Tem um livro, não sei se tu conhece, mas é um livro que eu li quando eu comecei na advocacia. E é uma série que chama Cartas e aí todas as profissões, Cartas a um Jovem Advogado. Muito legal esse livro, vale muito a pena a leitura, especialmente para quem está assim no início da advocacia. Mas acho que para a turma do eleitoral, poderia indicar aí o nosso best-seller de alguns poucos anos atrás, Como as Democracias Morrem. Ele trata Muito muito bom, bem sobre essa questão do Estado Democrático de Direito. Então, esse muito bom. daí tem vários outros também que nessa mesma linha. Você é um pouco mais ousada. Qual o livro que você indica para um juiz eleitoral ler? Caramba. É, esse eu. Pronto, Como as Democracias Morrem já seria um deles, né? E aí, agora eu li um recente, A Engenharia do Caos. Tem que mais? Tem muita coisa boa falando disso, mas o juiz eleitoral, vamos indicar aí as obras do professor Fred Dier, que é sem dúvida que os Muito nossos bom, manuais de direito eleitoral, que a gente precisa aplicar o direito, né? Também não muito dá para bom. ficar a gente falando assim de forma só filosófica, mas a gente precisa aplicar o ordenamento jurídico da forma como ele está apresentado para nós. Ao se tornar juiz, o que mais te surpreendeu? O que mais me surpreendeu, hum, não tenho assim uma resposta Ou foi assim. tudo muito natural? As coisas foram acontecendo, eu tento não descolar da realidade, manter a Uhum. minha forma de agir, de conduzir, de tratar as pessoas. Então, acho que o carinho das pessoas foi muito interessante. A receptividade dos meus assessores, inclusive, lá da turma da Justiça Eleitoral, foi uma grata surpresa, embora eu já imaginava, porque eles são Sim, realmente muito competentes. sim. Uma frase que te guia na magistratura. Pois essas perguntas são bem filosóficas, né? Assim, uma frase que me Profunda. guia na magistratura eleitoral, Sim. a, a magistratura eleitoral, ela é Ou talvez até como advogado que te guia até hoje, né? Porque tem pronto, frases que a gente vai então levando. tem assim, pô, então, na magistratura eleitoral tem aquela, já virou até uma espécie de clichê também, tem até algumas pessoas que gostam de tatuar, né? Aquela tudo passa, já que a magistratura eleitoral ela é Tudo passageira, né? passa. E aí já a gente volta para a advocacia. Verdade. Mas uma frase que eu gosto muito, levo para minha vida, do Hemingway, que ele fala assim, até um diálogo, na verdade, ele diz assim, quem vai estar comigo na guerra? Isso importa, ele disse, mais do que a própria guerra. Eu adoro. Então eu tenho essa frase assim comigo realmente muito importante, né? Todas as oportunidades, todos os desafios que eu já me propus, eu sempre penso nisso. E acho que mais do que uma frase, eu vou te relatar uma situação, assim, a gente falou aqui do jurista, né, que eu admiro, um jurista inspirador, que foi o ministro Flávio. Ele, ao sair do governo do estado, um evento que teve lá no Teatro Arthur Azevedo, foi assim a despedida dele.
E ele conta, mas contando aquele jeito eloquente dele de discursar e de falar com todos, com a plateia, contando que no palácio dos Leões, onde ele estava ocupando até ali, existiam muitos fantasmas e esses fantasmas falavam coisas muito que a gente deveria ter muito cuidado, né? Eles falavam coisas que às vezes a gente achava que, como estava ali ocupando aquele cargo, a gente era muito maior do que efetivamente é, e sabe, eram coisas assim. E é muito interessante essa fala dele, eu não vou saber te dizer assim a frase exata, mas é ele falando ali de como a vaidade, aquele cargo, aquele tempo que é ali tão passageiro, e você vai se deixando e vai ouvindo essas pessoas ou esses fantasmas, né, que foi como ele nomeou, e aí as correntes vão querendo te aprisionar, achando que você é detentor daquele cargo de forma eterna, né? Então eu acho que isso também é uma coisa que eu levo, uma passagem que eu levo também na magistratura, não deixar, tentar não deixar me envaidecer, tentar não achar que esse cargo é meu e que ele, enfim, que eu não vou sair dele, até porque, como eu disse desde o início, ele é passageiro. Então, essa passagem é bem interessante, assim, E também. entra a frase do tudo passa, né? É É, preciso ter noção de que tudo é, passa. Os dias bons passam, os dias ruins também. também. Uma coisa, nós não, o senhor não deixou de ser advogado, né? Então, uma Uhum. coisa que nós advogados, em hipótese alguma, podemos deixar de esquecer na nossa profissão. Ah, eu penso que são duas coisas, né? Você associar a técnica, então estudar, se capacitar sempre, com a diligência, né? Você ter sempre muito proatividade, envolver, entender a causa do cliente, se envolver com a causa do cliente e correr atrás mesmo, tentar fazer com que o seu processo ande da forma mais célere, eh, e se relacionar, né, com as pessoas, que é no sentido de ir construindo a sua própria história, o seu, eh, aquela sua respeitabilidade, sua honorabilidade, porque isso também é muito importante para todas as profissões, né, para a vida. Então, essa sua história, associar isso, essas duas questões. Eu acho que sempre estudar e sempre ser diligente. Tem uma frase que eu escutei quando eu era estagiária, não vou saber mencionar quem a criou, mas ao advogado, ao médico e ao padre sempre dizia a verdade, Lá no meu né? escritório a gente tem isso num quadro lá. Sim, e é de tão importante que é a nossa profissão. Ninguém procura um advogado porque está de bobeira em casa, é porque tem um problema. Eu falo isso muito aos meus colegas. Tratem os seus clientes com o máximo de atenção e ética possível, porque nós temos ciência do que está acontecendo, mas eles, infelizmente, não têm. Doutor, não estava nem aqui no script, mas antes de fazer o encerramento, o que que Vossa Excelência deixa como um todo? Eu não vou dizer para advogados, para juízes, para pessoas que vão pleitear agora cargos eletivos em 2026, mas como o que o senhor deixa de forma geral para essa turma que tá vindo aí? Se fala de eleições de 2026, Sim, a Justiça Eleitoral tem um trabalho muito forte nisso daí, de educar, de conscientizar as pessoas a participar e participar de forma justa, né? Então, acho que é esse o propósito de exercer o sufrágio, mas de que ele seja sempre eleições limpas, eleições que possam ser respeitosas, você entender, como a gente falou no início, você está de um lado, mas não significa que você é inimigo do outro lado, são apenas ideologias diferentes, com pensamentos diferentes, cada um busca o que é melhor para a sociedade. Acho que esse daí é a mensagem que a Justiça Eleitoral deixa. perfeito, eu não esperaria menos de Vossa Excelência, por isso que eu fiz tanta questão de que você fizesse a presença conosco. Então, para encerrar, a gente encerra esse episódio do República hoje com o doutor Tarcísio. É, mas eu os convido à seguinte reflexão. A trajetória do advogado que se torna juiz eleitoral não é apenas a mudança de um cargo, mas uma transformação de responsabilidade. A responsabilidade de julgar com imparcialidade, zelar pela democracia e garantir um processo pleno e transparente.
que possamos valorizar esse compromisso essencial para o fortalecimento do nosso sistema eleitoral. E, acima de tudo, que a preservação dos nossos direitos como cidadãos também sejam preservadas. Então, doutor Tarcísio, só muito agradecimento por se fazer presente e por compartilhar suas experiências conosco. Me sinto muito feliz por você fazer parte dessa nossa primeira temporada. Essa primeira temporada vai ser muito mais institucional, porque nós estamos chegando já nas eleições. E eu procurei muito a dedo as pessoas que eu queria que aqui estivessem. Então, cada pessoa tem um porquê. Então, eu agradeço a disponibilidade, a presença, dividir suas experiências tão humildemente conosco e estaremos de portas abertas sempre que precisar. Mariana, fico muito feliz com o convite. Como eu disse no início, estou sempre aberto a ajudar no que for possível. E quero te parabenizar, parabenizar pelo projeto, muito interessante, muito legal. Parabenizar também pela sua dedicação à justiça eleitoral, às eleições, no papel em que você está, né, como advogada, como entrevistadora em podcast. Isso realmente é um grande serviço para a sociedade. E quero te dizer e te incentivar a continuar com esse propósito. Acho que você tem tudo para ir longe mesmo. Já é e muito já bem reconhecida, a turma já está falando aí do podcast, de você. Então, assim, desejo muito sucesso, que você Amém. possa escolher realmente entrevistados aí que tragam informações interessantes. A gente lá na Justiça Eleitoral, tenho certeza que os meus pares lá, o presidente está com um projeto também de diálogos, como eu falei no início, ele certamente vai ficar muito feliz de dar essa publicidade. Levo o convite para ele, para todos que queiram participar e que Perfeito. possam contribuir. Tenho certeza que vai ser de bastante relevância para todos. E fica aqui meu muito obrigado mesmo por fazer parte e meu muito obrigado também pelas palavras muito elogiosas, muita generosidade de sua parte. A gente está aqui mesmo só para contribuir com o que a gente pode, Perfeito. nossa pequena contribuição que a gente dá para que a gente possa ter aí eleições melhores, uma sociedade melhor, uma advocacia melhor, tudo isso aí que a gente possa contribuir e tentar melhorar o mundo. Obrigado, viu, Mariana? Isso é o que nós visamos, enquanto operadores do direito, seja qual área ou qual cargo estamos ocupando. Agradecemos a você por nos assistir. Compartilhem esse vídeo, compartilhar informação. E estamos aqui para dar continuidade à nossa democracia, à nossa república e trabalhar sempre em prol social do nosso povo. Agradecemos e estamos aqui de portas abertas.